A sexta aula na série de aulas sobre o uso do PRAT. E o assunto de hoje vai ser análise espectral, isto é, análise frequencial. Então nós vamos apresentar o espectrograma de banda larga e banda estreita, depois análise de Fourier, depois análise LPC, que é aquela que normalmente se usa para tirar valores de formantes de vogais e de tons orais, e depois análise cepstral, que nos permite tirar informações sobre a posição de formantes em todos os tipos de som, desde que confrontado com a análise de Fourier. Então vamos começar então com a análise, todas elas são espectrais porque lidam com a frequência, né, dos sons nas diversas bandas espectrais, tá? Então vamos começar apresentando o nosso dado, que é simplesmente duas frases, são simplesmente duas frases isoladas, tá? Que uma é digo santo baixinho, outra digo sado baixinho, tá? Sado é uma pseudo-palavra, mas faz parte, é um morfema na expressão sadomasoquista, por exemplo. Mas o importante é que essas duas palavras na mesma tipo de frase, que é chamada frase veículo, porque elas veiculam uma palavra-chave, né? Carregam uma palavra-chave, tanto santo quanto sado, e nos permite fazer um contraste em ambiente fonético similar, pelo menos o ponto de articulação da consoante da segunda sílaba é o mesmo, né? Uma consoante oclusiva alvéolo dental, uma é a da esquerda do santo, não vozeada, e a segunda de sado é vozeada. Então isso nos permite manter o mesmo efeito nos formantes sobre a vogal tônica. Mas o interesse aqui é justamente o estudo da espectrografia de banda larga e banda estreita. Olha, o valor, o espectrograma default do Pratt, né, que aparece quando a gente baixa pela primeira vez, é este que vocês estão vendo aí, né? É o espectrograma de banda larga, tá? Ele é banda larga, porque vocês estão vendo essas faixas escuras, elas, se a gente percorrer verticalmente o quanto, né, que elas se espalham com esse mesmo nível de cinza, pode ver que ela tem bandas que são consideradas de grande amplitude. Olha, vejam bem, aqui na esquerda tem 486 mais ou menos, e aqui o limiar superior dessa primeira faixa, todo de 970, estão vendo? Em torno de 500 Hz, tá? Isso, grosso modo. Olha essa daqui, começa em torno de 370 e termina com esse nível em torno de 900. Estão vendo? Todas têm são, a gente chama de grande, largura de banda grande. Quer dizer, e lembrar que elas têm largura de banda para a gente poder ver de maneira qualitativa o que está acontecendo com a articulação, que é assunto de cursos, né, de fonética acústica, que também estão disponíveis no YouTube em 10 aulas curtas também, tá? O assunto de hoje é mais em relação à técnica. Então eu vou começar mostrando aqui o espectrograma, né, que é uma representação em 3 dimensões, porque os níveis de cinza funcionam como uma informação dado o nível de amplitude. A gente não sabe da onda sonora naquela banda de frequência, né? Banda, sinônimo de faixa de frequência. Então, por isso chama banda larga, né? Então, aqui de 0 até 5.000 Hz, como você pode ver aqui do lado esquerdo, na ordenada, vocês têm a informação frequencial, da esquerda para a direita a temporal, é o tempo passando para a frase, né? Digo santo baixinho. Digo santo baixinho. De um locutor mineiro, adulto, masculino, e em nível de cinza, em que faixas de frequência a energia foi maximizada por efeito das ressonâncias, né? Então a gente pode ver que isso acontece não só nesses trechos de vogal, nesse caso o ditongo ai, da palavra baixinho, nesse trecho de ditongo, em que estão bem separadas as faixas, pode-se ver claramente 1, 2, 3, 4, talvez 5 ou 6 faixas aqui nessas, não sei se estão bem separadas, aqui é o mesmo tanto, a gente vai ver sobre isso, a nasal, e também faixas escuras aqui na consoante sh e na consoante s, tá? Em lugares diferentes que tem a ver com a articulação, que não é o assunto da aula de hoje, tá? Vamos ver então agora
a transformação entre banda larga e banda estreita, né? Isso tem a ver com a relação de frequência, chamada frequência fundamental, que foi assunto das aulas anteriores, né? Da aula, especialmente da aula 4 e da aula 5. Tá? Então vamos ver aqui as opções no menu Pitch para o cálculo da curva de F0. Vou colocar aqui uma faixa mais afeita ao sexo masculino. E depois eu pedi para mostrar, vocês estão vendo a curva azul. Vocês podem ver que a F0 dele, a fundamental, está em torno entre mínima aqui em torno de 116, máximo em torno de 180. A média dele é em torno de 160 Hz, que é uma faixa bem superior, né, em relação ao masculino, mas dentro ainda da faixa masculina, evidentemente, como fica claro. Digo santo baixinho. Pela fala dele. Tá? Vejam que não aparece a informação da curva aqui durante, evidentemente, as consoantes não vozeadas, tá? Porque justamente, o próprio nome indica, não tem voz, quer dizer, não tem vibração de prégas vocais. Tá? Por que eu mostrei a curva de F0? Porque o banda larga e banda estreita tem a ver com o inverso da frequência fundamental, que é a frequência da vibração primária, né, de vibração, o primeiro harmônico da vibração das prégas vocais. Elas vibram nessa frequência. E o inverso disso é o período glotal. Então, para ser um banda larga, é preciso que a gente escolha uma janela aqui no menu Spectrum and Settings, uma janela que está aqui no Window Length, que tenha um intervalo de tempo menor do que o período glotal. Tá? Então veja que se uma pessoa vibra, por exemplo, suas prégas a 100 Hz, o período glotal dela é de 10 milissegundos. Né? 100 Hz, o período glotal dela é de 10 milissegundos. Quer dizer que isso aqui que está mostrando aqui é 5 milissegundos, é a metade. Ele aqui é 160 Hz. Então a gente vai ver que por a frequência maior, o período dele é menor, mas mesmo assim 5 milissegundos é ainda menor que o período dele, que deve girar em torno lá dos 7 milissegundos. Então vejam bem, por isso que a gente consegue ver, já que eu estou tendo informação, tirando informação a cada 5 milissegundos, eu consigo ver o instante exato onde as prégas vocais do sujeito se fecham. E é por isso que vocês estão vendo essas barras verticais. Vou tirar aqui a curva de F0, essas barras verticais no espectrograma de banda larga, que representam justamente o momento, a alternância entre a abertura e fechamento das prégas. Quando fica clarinho aqui, ó, porque elas se fecharam, mais escurinho elas se abriram e, portanto, o som pode passar. Isso também acontece numa oclusiva sonora, como o caso de B, de baixinho, tá? Bom, como eu transformo ele no banda estreita? Justamente aumentando esse tempo da janela aqui, porque ao aumentar o tempo, eu fico mais grosseiro no tempo, porque eu pego mais informação da fala. Sendo mais grosseiro no tempo, estendendo o tempo, eu consigo ver informação, lembrar bem da relação inversa entre frequência e período, lembram-se, né? F igual a 1 sobre T. Então, quando eu olho por mais tempo, eu consigo ver frequências, ondas de baixa frequência. Então, veja, eu vou colocar aqui agora, em vez de 5,003, que quer dizer o quê na prática? Em milissegundos. 30 milissegundos, multiplicando por 1000, né? Quando eu faço isso e colocar o apply, vejam o que vai acontecer com o padrão do desenho. Vocês vão ver que eu vou conseguir ver detalhe das frequências. Por exemplo, lembra? A gente consegue ver ondas de baixa frequência. Então a gente vai conseguir observar os harmônicos da fala. Não as ressonâncias, que são esses trechos escuros, mas os harmônicos. Observem. Olha só, estão vendo? Separou cada uma dessas linhas horizontais, é um harmônico da fala. O primeiro dele lá embaixo, ó, é a frequência fundamental. Tá? É difícil a gente clicar bem, mas vejam bem, está em torno de 160 Hz. Tá? Essa é a primeira faixinha escura. A segunda é o dobro, o triplo, são os múltiplos da fundamental. Isso aqui é um espectrograma de banda estreita, que nos permite ter detalhes sobre justamente a frequência fundamental e como e que o som é vozeado. No entanto, como frequência e período são inversos, ao sermos precisos a ponto de separar a informação da frequência, nós passamos a ser grosseiros no tempo.
porque não consigo, como F é 1 sobre T, frequência inversa do tempo, ao sermos grosseiros no tempo, somos precisos na frequência. Por estarmos aqui precisos na frequência, a gente perde detalhe temporal. Por exemplo, não conseguimos mais ver em que momento do tempo as pregas vocais se fecham naquelas barras verticais. Elas desapareceram porque eu estou mais... O custo de ser preciso na frequência é ser impreciso no tempo. Outro problema é a segmentação do sinal nos seus devidos fones, né? Vogais, consoantes, etc. Serei impreciso, porque justamente o grau da minha imprecisão é o tamanho da janela que eu dei aqui. O grau da minha imprecisão é 30 milissegundos. Imagina um som curto, por exemplo, um tap, que gira em torno desse valor. Ou um B mais curto, como de baixinho. A gente é capaz, como a gente seguia pelo espectrograma para fazer a segmentação, de cometer erros tão grosseiros quanto 30 milissegundos. Por isso que para segmentar o sinal em seus sons, nós sempre utilizamos o espectrograma de banda larga, que é o standard do default. Quando eu clicar em standards, aparece de novo 005, que é ele que permite saber com a precisão, com o erro, vamos dizer assim, com a imprecisão de 5 milissegundos apenas, onde começou a partir do padrão de F2, justamente, por exemplo, aqui, o ditongo I, e onde terminou, quando termina, começa a ficar mais claro o padrão de F2, por aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui é o ditongo I. Pai. Tá? Então, vejam bem que o banda larga, que é o que tem de ser usado para fazer a segmentação da fala, tá? Vejam bem onde está marcado aqui o início, olha bem, é de F2 do A oral e o final aqui um pouquinho para a direita, do A oral. Vejam que se eu passar por banda estreita, vai escapar um pouco para a esquerda, para a direita, justamente por causa da imprecisão que eu acabei de mencionar. Vejam bem, escapa energia aqui, ó, para a direita. Tá vendo? F2 parece ir para a direita, mas por conta da imprecisão temporal. Se eu tivesse sido ainda mais impreciso, ido para 50, vejam como ele avança aqui à direita e ele começa à esquerda bem antes, aparentemente. Mas não se esqueçam, a imprecisão é de 50 milissegundos. Tornemos, então, a imprecisão de 0,3, olha lá. Mas o certo para fazer a segmentação é ser um espectrograma de banda larga, como está de volta aqui. No entanto, o espectrograma de banda larga, ele é a representação ao longo do tempo, né, do movimento, né, da informação dos harmônicos ao longo do tempo, e também o que me permite obter o espectro, o famoso espectro de Fourier, né, que está também no mesmo menu espectro aqui na última opção, View Spectrum Slice. Não aparece o termo Fourier, não aparece o termo FFT, que é Fast Fourier Transform, que é a técnica que é usada quando eu clico em View Spectrum Slice. O que faz o View Spectrum Slice? Ele calcula o espectro numa janela temporal em torno de um ponto ou dentro de uma janela pré-especificada por mim, pesquisador. Então, vou mostrar as duas maneiras. Olha, que eu marquei, por exemplo, na oral, tirar o espectro de Fourier do A. Pronto, se eu fizesse direto aqui, ele me geraria o espectro, mas um espectro largo, então grosseiro na frequência, porque o espectrograma é de banda larga. Tá? Então, se eu quiser um espectro justamente que me mostre a separação dos harmônicos, ela já tem que aparecer separada aqui no espectrograma. Por isso que eu tenho que, por exemplo, 25 milissegundos. Vejam que agora é um espectrograma de banda larga, de estreita, desculpem. Ainda não tão estreita assim, eu vou para 30, como antes. Vejam bem separados os harmônicos. Então, o que ele vai fazer quando eu apertar o botão View Spectrum Slice? Ele vai criar o espectro de Fourier numa janela. Não existe espectro de um ponto, é dentro de uma janela. Usa-se um certo número de amostras. As amostras estão compreendidas numa janela centrada no ponto que eu estou medindo,
exatamente onde está a posição aqui nessa camada do meio, que eu chamei ponto PTO medida, né, ponto de medida, centrado, e a janela é o tamanho que eu especifiquei aqui, 30 milissegundos. Tá? Vou tirar aqui no meio e ela vai aparecer aqui, estão vendo? Como eu vou ter detalhes dos harmônicos. Estão vendo? Primeiro o harmônico, que é fundamental, fundamental naquele trecho, né? E assim vai, o dobro e assim vai. Tá? Então vamos lá. 113, né? Olha aqui. Que é justamente em torno desse valor que está mostrando aqui. 116, mais ou menos. Tá? Exatamente isso. Então, aquele primeiro pico que eu mostrei há pouco é a fundamental. Não tem nada a ver com formante, tá? Isso aqui é F0, frequência fundamental. Quando, a partir da F0, eu vou começar a olhar da esquerda para a direita, cada vez que há um pico local, nesta região aqui, existe a influência, a ação de um formante, tá? Não necessariamente coincidindo na posição desse harmônico, para isso a gente vai ver as técnicas disponíveis para isso, mas nessa região. Porque o formante pode estar muito próximo e tem por estar muito próximo do harmônico, tem a sua ação sobre ele, tá? Fazendo que ele aumente a sua amplitude localmente, sem necessariamente ter um valor coincidente com ele, porque o formante opera numa determinada faixa. Então, vejam de novo, aqui tem outra região que é possível, uma outra região de formante, tá? E assim vai, da esquerda para a direita, cada vez, como vocês estão vendo, que haja um pico local, que tenha um pico local. Então, vamos tirar agora da vogal nasalizada, porque eu quero mostrar alguma coisa importante em relação ao cálculo de formante de vogal nasalizada, o QB no centro, e vamos ver aqui de novo, Spectrum Slice. Então, eu tirei do do trecho nasal. Está aqui os harmônicos separadinhos e regiões deformantes. Nós vamos ver que tem uma formante a mais aí, que é um formante nasal, tá? Vogais nasalizadas têm formantes orais, deslocados por conta do acoplamento com o trato nasal, em relação ao contraste oral, né? Tem também formantes nasais e antiformantes. Então é um som bastante complexo, tá? E a outra maneira de calcular o espectro, em vez de eu colocar num ponto que eu quero extrair e informar aqui no menu o tamanho da janela, eu posso escolher com o mouse com o zoom um trecho que eu quero extrair formantes, tá? O espectro, como por exemplo, para ilustrar, se eu quisesse extrair o trecho prático do S inteiro, eu selecionaria esse trecho inteiro. Veja que o que ele faz? Ele aplica com este tamanho de janela, de 102,3 milissegundos. Vejam bem, se eu tirar o espectro, esse aqui vai ser o espectro do S, tá? Tem lá um pico em torno de quase 5.000 Hz, tá? Ok? Então, coloca num ponto, escolhe a janela aqui na segunda posição. Então, aí eu tenho o meu espectro. Quanto maior esse tempo, mais detalhe em frequência, ao ponto de separar harmônicos no espectrograma. E eu sei que vai separar, porque eu estou vendo isso acontecer no espectrograma. Ou selecionar um trecho. E aí tem que tomar cuidado, porque eu posso criar um espectrograma, um espectro de disrupto de Fourier com pouco detalhe em frequência. Basta que eu escolha uma janela pequenininha. Olha só, escolhi agora uma janela bem menor para o S. Veja como era detalhado antes. Vendo quanto detalhe em frequência, não tem harmônicos, tinha um som não vozeado. E agora, como vocês vão ver, tem pouco detalhe em frequência, porque eu usei uma janela pequenininha, ou seja, com grande precisão temporal, eu perdi então a precisão frequencial ou espectral, tá? Vamos agora falar de uma outra análise. Então, agora, como eu acabei de mostrar, temos a análise do A e do AN, né? Então, primeiro eu vou mostrar do A, vou desenhar em preto, análise Fourier, vou mostrar aqui até 4.000 Hz, que é mais do que suficiente, tá? Tá aqui, aliás, não, né? Porque isso aqui é do S, do S, que tá no 2 e por alguma coisa, vou remover.
tá? Então, do espectro do A deve ser esse. Isso. Esse é do AN. Aquele é do A, desculpe, esse é do AN. Então, o A, tem que mudar de nome, rename A. E esse aqui, espectro, ver o botão rename tá aqui, canto inferior esquerdo. AN. Então, como não tem aqui o símbolo IPA, vou colocar uma apresentação fonológica. Espectro do A, vamos colocar em preto. E agora, vejam bem aqui, até 4.000 Hz, detalhe, frequência, tá? Colocar a cada 500 Hz. Então aí, tá? Então tem uma região formântica perto dos 500 Hz, outra entre 1.000 e 1.500 e outra entre 2.000 e 2.500 Hz do A. Vou colocar do AN e a gente vai começar a pensar um pouco nesses formantes nasais que eu comentei, em azul, tá? E vou colocar uma linha um pouquinho mais escura, 1.3, tá? Então tá em pen, line, width, tá? AN. Então vamos desenhar, não vou tirar o garnish para não desenhar de novo aqui o que está em volta aqui do desenho, que é os abscissa, ordenada e o nome dos eixos e números, etc. Estão vendo aqui tem o do AN, então pode ver que tem um pico de energia aqui próximo do primeiro do A, outro próximo aqui, mas vejam bem, agora tem um pico aqui, ó, esse outro próximo de um F3 aqui do A, e tem outro que não está bem longe, está entre F3 e F4 do A, que aí é um formante nasal do AN, tá? Tem um grande roubo de energia aqui, que é uma ação de antiformante da vogal nasalizada. Então, a primeira coisa importante a saber, quando a gente vai usar técnicas para a gente descobrir, né, onde estão esses formantes, é o fato de que somente a técnica que é muito usada, mencionada, que é justamente essa que eu vou mostrar agora no espectrograma, a famosa técnica LPC, que está aqui no Formant, Show Formants e antes, é claro, Formant Settings. Eu vou fazer o ajuste para procurar os formantes adequadamente. Essa técnica LPC, então, disponível nesse menu, ela só calcula adequadamente formantes para vocoides oral, que é vocoides ditongos e monotongos, ditongos e vogais orais. Então, se for nasalizado, se for consoante, não pode ser usado, porque vai dar erro. Já vou mostrar claramente o erro. Primeiro eu vou mudar de novo para o espectrograma de banda larga, clicando no Standards, tá aqui. Vou fazer um zoom aqui para mostrar os erros do cálculo de LPC, do formante, para consoantes, tá? Então vou aqui no Format, e o que tem que ajustar é o número de formantes dentro de uma determinada faixa de frequência. Olha, 0 até 5.000, aqui o máximo, que é o ceiling, né? Teto, 5.000 que eu estou vendo aqui, tá? Então ajuste para esses 5. O default masculino é 5 formantes em 5.000, ou seja, cada 1.000 Hz um formante. E o masculino, que é o default do Pratt, olha lá, standards, é 5 formantes em 5.500 Hz, que é o default feminino, tá? Como é um homem, vou voltar para 5.000. Veja como é que eu ajusto isso. O ponto de partida é sempre o número de formantes que eu estou vendo aqui até 5.000. Por quê? Porque a representação espectrográfica é exata. Então, se tem regiões de energia, são os formantes mesmo, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, talvez 4 aqui, 5. Aqui no ditom 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 5 ou 6. Então, aqui nessa outra vogal pós-tônica, 1, 2, 3, 4, talvez 5. Então, vamos colocar como ponto de partida, eu tenho 5 formantes em 5.000 Hz. Tá? Então, eu dou OK e peço para mostrar agora Show Formats. O que eu tenho que verificar? Se esse traçado com os pontinhos aqui, vermelhinhos, alternando em brilho, né, para poder alternar F1 e F2, F3, etc., eles têm que passar por regiões escuras, senão não seriam formantes, né? Então vejo que F1, F2, F3 no A e até no O pós-tônico passam exatamente nas regiões escuras do espectrograma, não é? No A de baixinho, no U de sado, no A de sado, no I de tico. Sempre que eu tenho uma vogal oral ou de tom oral,
Ele perfeitamente acompanha a região escura. Olha, vou tirar e vou pôr. Perceba. Viu como passa? E por fora de focoides orais, ele fica completamente perdido. Ou seja, pode passar para uma região mais clarinha, como vocês estão vendo aqui nas consoantes D e B, no X, tá? No S, em vez de colocar só na região de formante lá em cima do S, lembra que eu falei que estava em torno de 5.000 Hz nele? Ele passa por outros lugares. Por quê? Porque ele vai tentar achar 5 formantes até 5.000 Hz e a técnica só funciona se não tem nenhuma bifurcação no tubo entre a glote e os lábios. E o que não é verdade para as consoantes, de jeito nenhum. O que não é verdade para as vogais nasalizadas, que tem uma bifurcação no trato nasal. Então ele não funciona, tá? Quando há antiformantes. Quando há regiões de roubo de energia, como mostrei agora há pouco, no ar nasalizado, não funciona a técnica LPC. Como eu posso mostrar isso? Já vou mostrar indo aqui as consoantes que eu acabei de mostrar, que fica perdido. Todo valor aqui de formante é falso, então isso é preciso que o foneticista saiba. Que se eu pedir um formante aqui, um valor qualquer, ele vai dar um valor. Ó, se eu colocar aqui no meio do ch, pedir um valor de formante, get first formant, ele me dá um valor. Tá? Vai pegar um menor valor, primeiro pontinho aqui embaixo, mas ele é completamente falso, porque não, a técnica não é para isso. Então o algoritmo não sabe o que é A, o que é S e tudo, ele vai calculando para tudo. Tá? É o foneticista que tem que saber qual é o valor adequado. Veja que no I aqui de santo, digo santo baixinho, funciona bem, no U de santo também, no I de digo e no U de digo, mas vocês estão vendo o que acontece em santo, que tem um formante aqui em 2.000 Hz, vocês estão vendo que não está passando pontinho nenhum. Estão vendo? Tem uma região escura. Ele perdeu porque é um vogal nasalizado. Não funciona para vogal nasalizado. Por mais que eu aumente o número de formantes aqui no format settings, que eu acho que alguém já deve ter pensado nisso, tá? Que pode ser de meio e meio, porque ele constrói um polinômio para calcular os formantes com o dobro do número de formantes, então vai ser sempre o número inteiro de meio e meio. Olha, eu vou dar um apply para 5,5, tentando aumentar o número de formantes para ver se ele detecta esse formante aqui, tá? Vejam lá, não detectou, vou até pular para 6, não detectou, para 7, e aí vocês sabem, já viram um problema, né? Começa a detectar com erro aqui, um salto que não é previsto, tá? 7,5. Olha, bem abaixo do local ele está tentando, mas não consegue. Tá? E quando eu faço isso e tento usar o mesmo número de formantes para os outros sons, eu vejo que vai errar tudo, todos os outros sons. Estão vendo aqui no I? Por quê? Porque não é o mais adequado. Né? O mais adequado era 5. E aí ele perde. E vai perder. Por quê? Porque a vogal nasalizada tem antiformante e a técnica LPC não permite detectar formantes adequadamente com a presença simultânea de antiformantes, o que acontece nas vogais nasalizadas, de tônicos nasalizados e qualquer consoante, tá? Quando há som, evidentemente. Nessa consoante, durante a fase de oclusão das oclusivas, não nem se aplica a questão. Né? Vamos agora então ver a técnica LPC para a vogal oral e a técnica alternativa que pode ser usada para descobrir formantes da vogal nasalizada, tá? Então vejam bem, eu já tinha tirado o espectro do A e do AN, então ele é exato, mas qual é o problema? Apesar de ser exato, ele me dá a região de informante, mas não o valor exato. O valor exato é dado pela técnica, a LPC, tá? Então aí o que a gente vai usar é a possibilidade de há duas possibilidades, na verdade. Ou a gente, onde eu estava agora há pouco, na vogal que pode justamente tirar o valor do formante com LPC, é o A oral, coloco no meio da vogal para evitar o efeito das consoantes vizinhas sobre os formantes, tá? E aí eu peço no menu Formant para ele me mostrar, listar os formantes, tá? Ou eu pego de um em um, aqui tem os 4 primeiros, e no Format Listing a vantagem que ele dá os 4 simultaneamente. Se eu me interessar pelos 2 primeiros, F1 e F2 para fazer um espaço acústico de formantes, então eu pego
estes dois números aqui, ó, porque o primeiro é o tempo. 2 de frequência 2 segundos é o lugar onde o ponto de eu medir, ó, 2,52. Estão vendo aqui? Meio do A. E o segundo F1, estão vendo? 616 Hz, arredondando. Haverá um deslocamento por causa da tabulação aqui. Então vejam bem, o F2 na verdade é esse, 1221 Hz. F3 é este, 2263, arredondando Hz, e o outro 3477 Hz, arredondando, que é F4, tá? Então é uma maneira. A outra maneira, se eu quiser desenhar, por exemplo, mostrar, fazer um confrontar vocais no desenho, análise Fourier com LPC, o que eu faço? Eu vou pegar o meu espectro, que eu tinha tirado agora há pouco, que é o espectro do A, não é? Esse daqui. Dá para ouvir. O A eu não tenho certeza se a gente vai ouvir nasalidade ou vou tentar. Dá. Viram? Nasal. Então, ouviram, né? Então, uma possibilidade é usar o botão Convert, que tem duas possibilidades de suavização. LPC, que é o que eu acabei de mostrar, né, através do menu aqui na janela de edição, que está no menu Format, tá? Então, vimos agora há pouco. E agora eu posso fazer com o Convert. O Convert, o valor default dele, na opção Suavização LPC, é de 5 picos. Vejam bem, ele não pergunta qual é a frequência máxima. Por quê? Porque o IPRAT assume que a frequência máxima, que o sinal está mostrado a 10.000 Hz, portanto, a frequência máxima dele é 5.000 Hz. Esse é o problema, tá? Dessa opção, tem que ler no help direitinho. Então, ele vem com 5, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reamostrar o sinal a 10.000 Hz. Ou utilizar o número de kHz máximo do espectro, se for a partir do som original. Por que estou falando isso? Vejam bem, o meu som original foi amostrado a 22.050 Hz, aqui, sampling frequency. 22.050 Hz, eu posso observar a frequência até 11.025 Hz. Como a cada kHz tem um formante, eu teria até essa frequência em torno de 11 formantes, e não 5, entenderam? Então, a opção é ou, se o espectro for a partir do sinal, vejam bem o meu espectro, olha, ele vai até 11.000, porque eu tirei a partir do sinal original. Mas se eu tivesse reamostrado o sinal, olha, pega o som original, convert, resample para 10.000 Hz, estão vendo? E aqui eu pego de novo o text grid, retiro o espectro no mesmo lugar, tá? Volto para o mesmo lugar, fazer o zoom, colocar no mesmo lugar do A, tirar o espectro de novo. Tem que tirar de novo, porque agora o sinal vai ter 5.000 Hz. Olha bem, viram? 5.000 Hz. Vejam que eu tirei banda larga, né? Mas o importante é mostrar aqui em primeiro lugar que é 5.000 Hz. Por que está tão grosseiro esse espectro? Porque eu, sem querer, tirei o banda larga. Então vamos lá. Remover. É bom acontecer porque quem tivesse erro, não é um erro na verdade, é só uma suavização do espectro, já vou mostrar, tá? Pode repetir. Então eu tinha esquecido do que? De mudar o espectrograma para banda estreita. Aqui está. 30 milissegundos eu tinha usado antes. Banda estreita, coloco no meio do A, espectro, slice, tá aqui. Agora sim, tá? Então ele vai até 5.000 Hz. Agora, a partir desse que vai até 5.000, vocês podem ver até que ele tem 1, 2, 3, 4, em torno de 5 picos mesmo, como eu falei. Cada kHz, 1 pico. Então, 5 picos. Por isso que eu posso usar LPC Smoothing e dizer que tem 5 picos. Ó, o que ele vai fazer? Vai utilizar a técnica LPC para tentar descobrir a posição dos formantes. Veja bem a diferença. Ó, 1, 2, 3, 4. O quinto ele não descobriu. Mas vamos ver, confrontando com o espectro preto aqui, que é o espectro do A, tá? Onde os picos vão ficar em relação a ele. Então, para isso, eu vou apagar o último, que é o do A, né? Com undo. Estão vendo? Esse é do A oral. E vou desenhar este, que é o espectro LPC, tá? Que só tenta achar onde estão os formantes, com a cor azul,
já está com a linha 1.3, né? E desenhar sobre ele. Ali está. Vejam bem, todos os picos estão em torno, estão vendo? Veja que ele não coincide com o harmônico, mas está muito próximo. Aquela história que eu expliquei, né? Que a posição dele afeta o harmônico mais próximo, sem necessariamente coincidir com a frequência dele. Então, este é a representação gráfica daqueles valores de frequência que eu tinha mostrado antes. Não é aqui que a gente mede a frequência normalmente, é a partir desta janela aqui, tá? Coloca no ponto e vai lá e mede, tá? No forma de Listing. Mas essa tem a vantagem de ser muito facilmente visualizado, somando-se até o afastamento entre eles. Por exemplo, F2 é mais afastado de F3 do que F1 de F2. Tá? Mas se eu quisesse medir, também tem o recurso de ir próximo do pico, pedir no Select para ele mover até o cursor até o pico mais próximo, que é esse aqui, ó, Move Cursor to Nearest Peak. Ele vai até lá e a gente mede 611 Hz. Repetindo esse procedimento, olha aí, Select, 1181 e assim vai, eu vou medindo os valores de F1, F2, F3, F4, no caso aqui, tá? Tudo bem? Vamos tentar agora usar a técnica Cepstral, que é uma Cepstro, é o inverso de Spectrum. Então é por quê? Porque é uma técnica que calcula o espectro de forma o inverso da transformada de Fourier que ele usa, né? Para isso, ele aplica uma função logarítmica ao espectro da fala e ela tem a finalidade de tornar aditiva a contribuição da voz do espectro da prega vocal e do espectro do trato, e a partir daí conseguiria separar os dois, tá? Então ele tem a possibilidade, o Cepstro, independentemente de ter formante ou não, por isso ele pode ser usado também para os outros sons, separar os dois. O cuidado que tem que ter com a análise Cepstral é que, dependendo do grau da filtragem, ele pode também informar detalhes da fonte sonora, então, do que não é o trato. Por isso, a gente sempre precisa confrontar o Cepstro com a análise Fourier. Então, vou fazer o seguinte, eu vou agora voltar para este daqui, que é o original, e em vez de fazer a suavização LPC, eu vou fazer a suavização Cepstral. O default dela, standard, é 500 Hz, tá? Eu já testei, não dá muito detalhe em frequência, tá? Mas vamos fazer, para a gente ver, ok. Então eu vou fazer em verde, se é outra maneira de calcular. Então não necessariamente vai coincidir com os picos do LPC, não tem problema, são sempre estimativas. Desde que use a mesma técnica para comparar os sons, tudo bem. Então agora draw, tá? Estão vendo? Ó? Ele vai muito próximo dos picos do LPC, mas acrescenta um pico aqui, que é justamente porque o segundo harmônico está relativamente alto e ele não conseguiu separar bem a fonte do filtro. Mas se eu tendo em vista que eu não vejo o pico local aqui na baixa frequência, eu só considerar os valores a partir dos 500 Hz, eu vou ver que essas informações aqui são muito próximas de F1, F2, F3 e F4, são muito bem estimativas desses valores, tá? Como eu posso tentar diminuir o efeito da fonte aqui no segundo harmônico, neste pico, tornando mais grosseiro o espectro, a apresentação Cepstral. Então vou no original e faço com que isso aqui seja, por exemplo, 700 Hz. Quanto mais grosseiro for na frequência, olha bem, ele gera aqui, vou desenhar agora em vermelho e comparar com os demais. Observe, tão grosseiro que agora eu não consigo separar bem os formantes, né? Sobretudo o segundo aqui. Então eu vou apagar o que ele fez, pegar o original de novo, Cepstral, e não ser tão grosseiro aqui, intermediário, 600 Hz, e desenhar de novo. Veja agora que ele consegue acompanhar como no verde, começa a desaparecer esse daqui. Tá vendo? A gente não vai conseguir
lá o ideal, né? O verde talvez seja o melhor mesmo. Então, a partir do verde, a gente pega os pontos que coincidem ali com a análise de Fourier. Esses seriam uma estimativa de F1 até F4 utilizando a análise de Epstein, que é a análise que deve ser usada se eu estivesse medindo formantes de vogal nasalizada. Vou simular o erro do LPC ao tentar medir o espectro da vogal nasalizada, que vai estar aqui de maneira exata, tá? Vou também colocar a marcação de 500 em 500 Hz, tá? Vejo que tem aqui uma região de antiformante, por conta do baixíssimo valor do harmônico, tá? Mas vai ter um formante adicional, tá? Que eu vou descobrir com o Capstone e não com o LPC. Então, o que eu vou fazer é tentar usar o Capstone para ele seguir, acompanhar esses picos daqui. Então, como eu estou usando verde e vermelho, o Capstone melhor foi o de 500 Hz, né? E a gente vai ver que a gente vai ter que ser ainda mais preciso para tentar ver onde estão esses picos. Então, ser mais preciso significa diminuir o tamanho do filtro. Então, vou voltar para o verde e pegar um espectro desse, convert Capstral, tá? Vou usar o 500 que eu estava usando, que é o default do prato, o standards, e aplicar, tá? E desenhar. Vejam que ele tem ali um pico que não consegue separar bem esse primeiro, e os outros ele acompanha bem. Só o primeiro que a gente tem certeza, porque o espectro de Fourier é exato, que tem um formante aqui em torno de 500 Hz, que ele não separou bem. Para isso eu repito o procedimento, vou lá no original, tá? Que é este com detalhe, né? Que está desenhado aí, convert capture, e em vez de 500 eu vou usar 350, por exemplo. Mais detalhe. E vou dar OK. E desenhar de novo, tá? Vejam bem, agora, tá? Ele separa bem. Veja aqui, ó, segundo aqui, esse pico separado, os outros bem em seus lugares, né? Então eu posso, me guiando pela análise de Fourier, pegar o pico mais próximo desse harmônico aumentado aqui, né? Então a gente pode ver aqui formantes aqui, tá? Se eu fizer um view aqui desse espectro, então este pontinho aqui, ó, indo até, por exemplo, 4.000 e pouco, fazer um zoom, este pontinho aqui, em torno de 500 Hz, né? Mais precisamente 503, é este daqui, ó, tem no 500 que a gente viu, tem um entre 1.000 e 1.500 que é este daqui, que é justamente esse, tá? Entre 1.000 e 1.500, movo para o mais próximo, então 1.222 é este. Este terceiro está bem próximo do 2.000, deve ser esse. Estão vendo? É este aqui, 1955. E esse aqui em torno desse valor aqui, acho que é este daqui, tá? Em torno de quase 3.000 Hz. Vamos ver o cursor até ele, 2.797, 98 Hz. Então, esses são os formantes, tá? Qual que é o oral, qual é o nasal, depende de confrontar com o equivalente oral. Vocês podem ver que esse primeiro de 500 Hz é muito próximo desse primeiro aqui do oral, tá? Então, é o formante oral equivalente, né? Deslocado por conta da nasalização, mas é o equivalente de formante oral. Este segundo aqui está entre 1.000 e 1.500, é este aqui que a gente acabou de medir, 1.220, né? Tem esse daqui correspondente a esse. Este terceiro pico próximo do 2.000 Hz é este daqui, terceiro. Tá? O quarto está lá em 3.500, tá? Então está bem aqui na frente. Então tem um a mais que esse daqui. Este é um formante nasal. Está bem aqui, ó, entre esses dois F3 e F4 do oral, tem um formante a mais. É um formante nasal do anasal. Que eu consigo ver bem na representação que Epstein ela consegue acompanhar aqui como se fosse uma envoltória o análise Fourier, que é uma análise exata. Então eu posso usar o Epstein para descobrir os formantes na nasal e me guiando também para saber qual é nasal, qual é oral, com o oral correspondente ao orgânico, né? Veja, se eu tivesse feito a LPC a partir do espectro original, convert LPC, tá? Primeiro, é claro, lembrando que eu tenho que mudar, fazer análise aqui, né? Banda estreita, com o som amostrado a 10.000 Hz. Então, aqui fiz,
E aí agora eu vou tentar usar o NPC. Não poderia, né? Por que não poderia? Porque não é feito para vogal nasalizada. Então aqui eu uso 5, aplico, vamos ver o erro que ele vai dar. Vou colocar em vermelho, já que é cor de erro, né? Draw. E dá OK. Vejam o que acontece. Ele consegue aqui, ver onde está o F1, bem deslocado aqui, o F2. Este daqui ele perde, vejam bem, ele baixa, só vai mostrar um aqui e um outro ali. Então ele perde o formante, tá? Por quê? Porque ele não é feito para detectar formantes de vogal nasalizada. Provavelmente por conta da proximidade desse antiformante aqui atrapalhando a detecção do formante, tá? Então esse é o assunto da aula de hoje. Eu agradeço muito pela atenção. Qualquer pergunta vocês podem fazer no próprio canal do YouTube.